E seja muito bem-vindo, meus queridos investidores. Hoje vamos estar falando sobre o DEVA 11, sobre a sua queda no preço e também sobre os seus dividendos. Porque hoje, mesmo com todas as merdas que aconteceu com o DEVA 11, ele ainda tem uma pequena possibilidade de mais do que dobrar os seus dividendos. E é isso que eu vou estar explicando para vocês ao longo desse vídeo. Vou comentar também sobre tudo o que aconteceu no DEVA 11 em relação ao seu preço, a dividendo, a carteira de recebíveis e muito mais coisa. Só que antes de a gente continuar, eu já vou logo dar uma informação aqui para você. Hoje, o DEVA 11 tem mais de 100 mil cotistas e mais de 98% desses cotistas estão no prejuízo. Então, se você é um cotista do DEVA 11, comenta aqui quantas cotas que vocês têm e também o seu preço médio, porque é muito importante. E ao longo desse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê que é importante. Mas vamos começar aqui esse vídeo por onde? Pelo seu preço. Porque preço importa muito. E no caso do DEVA 11, não é nada animador, por conta do seu histórico. Hoje ele está sendo negociado aqui aproximadamente na casa dos seus R$30. Só que quando a gente olha aqui o seu preço no último mês, a gente já vê uma queda de mais de 11%. Eu tenho que adiantar uma coisa aqui para vocês. O DEVA 11 tá sendo basicamente um guerreiro contra um exército, porque está acontecendo tudo de errado para que o fundo afunde cada vez mais. Calma que eu vou explicar. Agora, no seu período máximo, você vai ver que é um fundo que já foi negociado acima dos seus R$160. Então imagina só, você investidor, compra um fundo imobiliário a 160 e hoje ele está custando apenas R$30. Então olha só o prejuízo gigantesco que você teria. Agora, o porquê que o DEVA 11 está caindo tanto assim desde a sua criação? Existem alguns motivos. Principalmente a parte de calote nos seus recebíveis e também os aumentos da Selic que aconteceram recentemente. Qual que é o grande ponto desse aumento da Selic que eu sempre falo aqui para vocês? E se você já é inscrito no canal, você já vai estar até careca de saber. Que é do que? Toda vez que tem aumento da Selic, fica muito ruim para os fundos imobiliários. Não somente um fundo, mas todos. O que acontece é que em casos mais extremos, como é no DEVA 11, que é um fundo imobiliário bem mais arriscado do que os outros, ele sempre vai sofrer muito mais. Porque toda vez que aumenta a Selic, aumenta também o nível de incerteza. Então toda vez que aumenta o nível de incerteza, fundos imobiliários ali que está meio que para cima do muro ali, como no DEVA 11, HCTR e entre outros, sofre muito mais do que os fundos imobiliários bons. Então, por isso que ele está sofrendo muito mais do que os outros fundos em si. Só que agora, qual que é o grande ponto ali do DEVA 11? É um fundo imobiliário que, puta que pariu, paga muito dividendo. Esse fundo imobiliário é simplesmente um grande enganador de investidor. Porque se você olha somente para o seu dividendo, você perde muito dinheiro. Porque é um fundo imobiliário que já pagou muito dividendo e ainda hoje continua pagando mais ainda. Pelo incrível que pareça, com toda essa queda, ele tem um dividendo acumulado ali, o yield, de quase que 20% no ano. Cara, isso aqui é simplesmente absurdo. Mas calma que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas tem uma coisa que eu tenho que comentar, que isso daqui engana mais do que investidor de tigrinho ali, que fazem aposta. Por quê? Olha esse primeiro dividendo do DEVA 11. O seu primeiro dividendo que ele pagou foi na casa de R$ 2,62 por cota. Lembrando que é um fundo na base 100. Então ele nasceu ali basicamente no caso dos seus 100 e pouquinhos reais. Com dividendo yield de 2,5. Vocês não têm ideia de quanto é alto esse dividendo yield. É simplesmente inimaginável qualquer fundo imobiliário conseguir continuar pagando esse dividendo. Só que eles conseguiram pagar dividendo assim por vários meses. Só para você ter uma rápida ideia do quão absurdo é 2,5 de dividendo yield ao mês, que é, se você investisse R$1.000, apenas R$1.000 por mês, durante 10 anos ali a uma taxa de 2,5, você simplesmente juntaria R$800 mil em apenas 10 anos. Então você simplesmente começa investindo hoje em um único fundo imobiliário, apenas R$1.000, e em 10 anos você quase fica milionário. Então é simplesmente absurdo. Só que se você acha que 10 anos juntando 800 mil não é tanta coisa, agora imagina só que você invista durante 30 anos a esse mesmo valor de R$1.000 por 2,5 ao mês. E em 30 anos você não teria mais aqueles apenas 800 mil reais, que para mim já é um absurdo. Em 30 anos você simplesmente teria 300 milhões de reais. Então olha só
como que a gente aumenta o período, uma taxa fica tão absurda assim? Então, pega essa visão aí. Mas como que o DEVA 11 fazia para conseguir ter esse dividendo absurdo? E por que que ele caiu tanto assim? E também o porquê que ele pode voltar a subir? É basicamente assim, o DEVA 11 ele tem uma teoria de investimento, ou ali uma estratégia de investimento muito mais arriscada do que os seus pares. Então, o que que ele vai fazer? Vai emprestar dinheiro ali para o setor imobiliário, para aqueles clientes que quase que não conseguem empréstimo. Por quê? Quando você empresta o seu dinheiro para uma pessoa duvidosa, você vai jogar o seu dinheiro que ela vai ter que pagar para você lá no mês, lá em cima. É basicamente um agiota, tá? Só que regularizado. Só que o que que aconteceu? Todo esse risco ali que no DEVA 11 tinha, pode ser que dê ruim e pode ser que não dê. Então, principalmente nos primeiros anos da sua existência, deu muito bom, um excelente dividendo, um excelente retorno para o cotista. Só que o que aconteceu? Os seus credores ali, eles não conseguiam mais acompanhar essas dívidas, não estavam conseguindo pagar essas dívidas. Então, se você basicamente empresta o dinheiro para uma pessoa esperando receber esse dinheiro de volta com juros, e essa pessoa não devolve, simplesmente você começa a diminuir o lucro que você tem no mês. E foi isso que aconteceu com o DEVA 11. Então, se você começar a observar, você vai ver que desde o meio do ano de 2022 para frente, eles começaram a sofrer muito com isso. E foi ali prejuízo através de prejuízo. Por quê? O fundo imobiliário, ele tem ali um retorno instantâneo, quase que de dividendo. Você compra hoje, no próximo mês já cai na sua conta. Só que o preço da sua cota também é em relação ao seu dividendo. Então, como um fundo imobiliário começa a pagar ali cerca de 50, 60 centavos, sendo que o pessoal estava acostumado a receber R$2 por cota, o preço da sua cota simplesmente desabou. E foi nesse momento que deixou muitos investidores no negativo. E eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu com você. Então comenta aqui pra gente, só para saber se eu acertei. Só que qual que é o grande ponto? Hoje, ele está pagando cerca de 45 centavos por cota. E nos últimos 12 meses, ele pagou ali cerca de R$6,16 ali por uma única cota, com um dividendo yield de quase 20%. Então, é um excelente dividendo yield. Se o fundo conseguisse manter o seu preço e também manter esse dividendo, seria o melhor dos casos para os investidores. Mesmo a maioria estando no prejuízo, rapidamente eles conseguiriam reverter isso por conta do seu alto dividendo. Porém, o grande desafio do DEVA 11 hoje é conseguir recuperar o seu preço ali da cota que ele tinha e também aumentar os seus dividendos. Só que os seus dividendos, existe uma possibilidade que ele consegue fazer isso. E eu vou explicar aqui para vocês como que isso é possível. Só que antes de eu explicar para vocês como é possível ele conseguir ganhar esse dividendo ali, aumentando ali, duplicando o valor que ele paga de dividendo hoje, você precisa entender o quê? Da onde que vem todo o dinheiro que ele recebe? Ele tem ali cerca de 90% em CRIs, tem um pouquinho em outros fundos e um pouquinho em caixa. A grande maioria dos FIIs que tem, basicamente foi esse dinheiro por o lixo, porque esses FIIs eram outros fundos imobiliários ruins. Então, essa parte de 6% você pode jogar no lixo, que dificilmente ele vai conseguir ganhar alguma coisa. Só que nessa parte de 90% do seu patrimônio atrelados aos CRIs, qual que é a grande esperança do investidor? Qual que é o grande ponto-chave do DEVA 11? É que o DEVA 11 consiga trabalhar em cima disso daqui, olha. Status dos ativos. Em dia, apenas 34% ali da sua carteira. O que isso significa? Que ele está conseguindo pagar um dividendo de 1,4% ao mês, cerca de 45 centavos, com apenas 34% da sua carteira de CRIs. Se ele conseguisse que esses CRIs que ele tem de carência de juros de 57% da sua carteira voltasse a pagar ele simplesmente duplicaria o seu dividendo de uma maneira bem fácil. E eu estou até chutando até aqui embaixo, tá? Porque cerca de 57% você mais do que duplicaria. Mas tem uma grande chance disso aqui, pelo menos uma parte deles não conseguir voltar a pagar. Então ele tem um potencial gigantesco se esses CRIs que não estão pagando voltassem a pagar. Então esse é o grande desafio do investidor e do DEVA 11. Agora, tem um pouquinho aqui que está inadimplente esses CRIs, isso aqui já fudeu de vez, isso aqui não tem o que fazer. A grande jogada nos seus CRIs é do quê? Os CRIs que estão inadimplentes é você conseguir executar as garantias que foram feitas quando foi estruturado o CRI. Porque toda vez que tem a parte de estruturação de um CRI, tem alguma garantia. Então, o trabalho do DEVA 11 é executar essas garantias para que ele saia no menor prejuízo possível, porque o prejuízo eu tenho certeza que vai sair, mas a grande questão é o tamanho do prejuízo que vai estar saindo.
Então é isso aí, esse vídeo já vai ficando por aqui para que ele não fique muito longo e cansativo. Convido a vocês também a ler no retalho gerencial e também aqui a comentar pra gente o que vocês estão achando em relação ao DEVA 11. Valeu, falou e até a próxima!